pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos resolver mais um exercício de programação linear, dentro da nossa modelagem e análise de decisão. Vamos lá? O exercício de hoje vai falar da alocação de mão de obra de manutenção de um parque temático. Tá? Então vamos lá. A manutenção de um importante parque temático na região central da Flórida é um processo contínuo que acontece 24 horas por dia. Então está avisando aqui que é 24 horas por dia, ininterrupto. Tá? Então, devido à grande distância que separa as principais áreas residenciais da cidade e o parque, os empregados não gostam de trabalhar em turnos de menos de 8 horas. Então, assim, como fica muito longe do parque a residência dos funcionários, eles trabalham no mínimo 8 horas. Tá? Esses turnos de 8 horas começam a cada 4 horas ao longo do dia. Então, a cada 4 horas está começando um turno novo. O número de trabalhadores de manutenção necessários nos diferentes horários do dia varia. A tabela abaixo apresenta um número mínimo de empregados necessários a cada período de 4 horas. Então, essa tabela aqui, ela vai apresentar para a gente, das 24 às 4, 90 funcionários, que é o mínimo que precisa ter lá, das 4 às 8, 215, das 8 às 12, 250 e assim por diante, tá? Até fechar as 24 horas. Então, esse é o número mínimo que eu preciso ter de trabalhadores na manutenção do parque. O supervisor de manutenção deseja determinar o número mínimo de empregados a serem escalados de modo a atender as exigências mínimas de preenchimento de escala. Então, eu preciso saber o número mínimo de trabalhadores, quantidade de trabalhadores. Formule um modelo de programação linear para esse problema. Então, basicamente, a gente vai ter que minimizar, encontrar o número mínimo de trabalhadores para que a manutenção do parque seja feita. Tá? Primeira coisa que a gente vai fazer é determinar as variáveis de decisão. O que eu quero determinar no meu problema? Então, é o número mínimo de empregados em cada turno, tá bom? E, para representar esse número mínimo, eu vou chamar de X, todas as quantidades. Assim, por exemplo, X1, eu vou falar que a quantidade de trabalhadores a iniciar no turno das 24 horas, tá? Naquele início de 24 horas. O X2 vai ser o número de trabalhadores a iniciar às 4 horas, X3, quantidades às 8 horas, X4, 12 horas, X5, 6 horas e X6, às 20 horas. Então nós temos 6 turnos. Cada uma dessas variáveis vai iniciar nos diferentes turnos ao longo do dia. Tá bom? Então essa é a quantidade que eu preciso determinar, essas são as minhas variáveis de decisão. Tá? E a função objetiva? A função objetiva aqui ela não tratou de nenhum valor. Então não tem o valor de salário, valor por hora, nem nada. Mas o programa pede para que eu minimize o número de funcionários, o número mínimo de funcionários que eu tenho para a operação do parque. Então eu vou minimizar X1 mais X2 mais X3 mais X4 mais X5 mais X6, que são as quantidades, que eu não conheço ainda, mínimas de trabalhadores para poder operar no parque. Tá bom? Bom, restrições técnicas. As restrições técnicas é tudo que vai limitar o meu processo. E a gente tem que respeitar, especificamente nesse caso aqui, a quantidade mínima de 8 horas de cada turno. Tá? Então, uma outra coisa que a gente tem que respeitar também, a quantidade mínima de funcionários a cada um dos turnos, então a quantidade mínima. E com relação à quantidade mínima de 8 horas de cada turno, lembra que eu comentei com vocês em outra videoaula que é muito importante que a gente faça alguns desenhos para que possa ficar mais claro? Foi o que eu fiz aqui nesse problema. Então, eu fiz aqui uma barra de períodos para falar de cada turno. Então, eu tenho um turno começando das 24 até as 8, que vai ser a minha quantidade X1. Depois do segundo turno, eu tenho um turno começando das 4 até as 12, que vai ser X2. O terceiro turno das 8 até as 16. Quarto turno das 12 horas às 20 horas, né, que representa X4. X5 vai ser das 16 horas às 24 horas. E eu tenho o sexto turno, que ele começa às 20 horas e ele acaba invadindo as 4 horas, lá do primeiro turno, tá? Que vai ser a minha quantidade X6. Eu recomendo que vocês sempre façam isso porque é importante para você poder visualizar o problema, tá bom? Bom, aqui separando cada um dos períodos. Com relação à quantidade mínima dos funcionários dos turnos, teremos X6 mais X1 maior ou igual a 90. 90 é o meu número mínimo de funcionários que eu tenho que ter no turno.
E o que é esse X6 aqui? Lembra que lá no esquema de horários eu tenho uma invasão de horário aqui, um turno que termina no outro turno? Então esse turno é o X6, é a metade do turno que está terminando lá no primeiro turno. Então eu tenho que somar esse X6 com o X1 para que eu garanta que que o número mínimo de funcionários esteja alocado nesse horário, tá bom? E eu não tenho como deixar somente o X1, porque o horário do turno do sexto turno, ele acaba invadindo o primeiro turno. Eu não posso dispensar os funcionários. Então, o X6 ele vai acabar sendo somado ao meu X1. E aí, basicamente, vai ser a somatória acumulativa dos turnos a cada um dos horários. Então, eu vou somar o meu X1 com mais X2, X2 com mais X3, X3 com X4, X4 com X5, X5 com X6. Tá? Tudo isso vai ter que ser maior ou igual o valor mínimo que eu tenho de alocação de mão de obra em cada turno. Tá bom? E aqui eu estou dizendo para vocês o que eu acabei de explicar. Então, a duração é de 8 horas, então os turnos eles acabam invadindo o turno o turno seguinte, então eu tenho que fazer essa soma aqui na restrição técnica para poder respeitar aquela quantidade mínima de 8 horas dos trabalhadores, tá bom? E tudo isso tem que ser maior ou igual a zero, eu não posso ter uma produtividade negativa, tá? Eu tenho que ter sempre o positivo, tá bom? Então basicamente é isso, a estruturação do modelo matemático, a gente não vai fazer os cálculos aqui, porque a maior dificuldade mesmo é estruturar o modelo matemático. A parte de cálculo, isso daí qualquer solver resolve, o Lindo, o Lingo, outro programa de programação linear ele pode resolver, tá bom? Se você ficou com alguma dúvida, entre em contato comigo, eu estou sempre à disposição, tá aqui meu e-mail. Espero que vocês tenham aprendido aí a resolver esse problema. Se tiver alguma dúvida, entre em contato, tá bom? Muito obrigado, eu te vejo na próxima aula. Tchau, tchau.